Agora falando um pouquinho sobre tipos de Key Result. Aqui tem um segredo importante, porque o Key Result ele tem algumas regrinhas e tem o melhor exemplo, né, a melhor característica dele seguir e a não tanto indicada, digamos assim, tá? Então, a gente até representa aqui como se fosse através das cores de um semáforo, né? O verde representando o que seria o tipo de Key Result mais indicado para nós utilizarmos. O amarelo já o que a gente pode ter uma utilização, mas de fato a gente tem que ter algum tipo de cuidado. E o vermelho que a gente deve ao máximo evitar, certo? O que seria então o verde, né? O Key Result baseado em valor. O mais comum, o que esse cara seria, né? É o mais indicado, vamos considerar assim. Então, eles rastreiam resultados quantitativos projetados para medir o sucesso. O Key Result baseado em valor, ele está mais próximo de melhor representar o objetivo no qual ele está atrelado, tá? Então, quando a gente fala, ele pode ser num aspecto positivo, quando a gente fala de aumento, crescimento, desenvolvimento. No âmbito negativo também, quando a gente, por exemplo, podemos ter um resultado-chave relacionado à redução de valor, né? Redução de um índice mais problemático, redução de churn, que seria um indicador que mensura o percentual de pessoas que saem da empresa, tá? Então, negativo no sentido de redução, eliminação, diminuição. Ou limite, né? Quando a gente usa um intervalo, que nem nós falamos ali nos exemplos anteriores, tá? Aqui tem um ponto, né? Por exemplo, até 30% do faturamento. Então a gente estabelece um limite aqui, um intervalo de valores, tá? Aí, seguindo o Key Result baseado em atividade ou marco, tá? Não exatamente só em atividade, mas ele é baseado. Então, frequentemente a gente usa, né, para converter um resultado binário em resultado-chave. Como seria isso, né? Faturamento de 5 novas vendas. Pergunta, temos aqui o nosso substantivo, né, e um valor a ser atingido? Sim. 5 novas vendas seria o que representa quantitativamente, certo? Numericamente, o quanto a gente precisa atingir, tá? 3 artigos publicados e escritos e publicados, né? Liberar um módulo específico até 30 de julho, que a gente traz a questão de data. Podemos usar resultados chaves relacionado com atividade ou marco? Podemos, tá? A gente tem que ter alguns cuidados porque, de fato, eles não representam algo muito relacionado a valor. Aqui é um número, né? Uma quantidade específica, tá? Mas não é um caso um pouquinho diferente do resultado-chave baseado em valor. E, por fim, aqui o relacionado à atividade, esse a gente deve evitar ao máximo, porque ele na prática representa o quê? Uma iniciativa que vai ser atingida, né, que vai ser realizada, executada dentro da estrutura do OKR. Exemplos, né, criar uma nova área para divulgação da marca, elaborar um plano de ação de vendas para o norte do país. Aqui são ações, tá? São iniciativas que a gente de fato não deveríamos representar o Key Result com esse tipo de texto aqui. Existem 2 tipos de meta quando a gente fala sobre resultado-chave também. Isso é muito importante, certo? Existem metas aqui mais próximas da realidade, que já está bem estabelecido que deveríamos atingir, e também metas mais inspiradoras ou desafiadoras. Vai depender muito do contexto no qual a área ou a empresa está vivendo, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de meta roof shot, que seria o tiro no telhado, né, a analogia seria essa, podem ser difíceis, mas são realizáveis, tá? Geralmente são melhorias no formato incremental, então trimestre a trimestre a gente vai aumentando um pouquinho a meta desse Key Result, ajustes de processo, correção de bugs, testes AB para validar novas funcionalidades, formatos que convertem mais, ou seja, são pequenas metas que, se por exemplo, se eu tenho que atingir 100% em algum momento, tá? Eu trimestre a trimestre trago um percentual. O primeiro trimestre vai ser 20%, depois o segundo trimestre vai ser 30%, tá? Então eu vou de forma mais incremental, aumentando o desafio desse resultado-chave. E nós temos também as metas que a gente chama de moonshot, que seria o tiro na lua, literalmente, né? São metas mais esticadas, elas geralmente vão parecer impossíveis de ser atingidas e a expectativa é que a gente não atinja 100% mesmo, mas elas vêm com o intuito de desafiar as pessoas, tá? Exige mudança disruptiva, né? Porque pode ser um momento também de reinventar alguma coisa dentro do negócio. E geralmente a gente usa diretamente essas proporções perto de 100%, tá? Então existe basicamente esses 2 tipos de metas aí quando a gente fala de Key Result. Roof shot, moonshot.